Irmão, semana passada nós demos início numa nova série que Deus tem colocado no meu coração, que é Vivendo o Propósito de Deus nas nossas vidas. E eu tenho aprendido que esse propósito, ele é algo que Deus estabelece e que ele tem que se cumprir na nossa vida. Não tem como nós corrermos desse propósito. Por mais que nós tentemos correr, Deus sempre vai nos trazer de volta para dentro do propósito que Ele tem na nossa vida. E nós precisamos entender que não tem como fugir. Então nós precisamos entender que esse propósito que Deus estabeleceu para mim e para você, ele vai ter que ser cumprido, você querendo ou não. Ah, mas eu não quero fazer. Não, sinto muito. Deus estabeleceu um específico propósito na sua vida e esse propósito, ele vai se cumprir, você querendo ou não. E por essa razão, muitas das vezes, nós passamos por situações e nós não entendemos o porquê dessa situação. E a realidade é que essa situação nada mais é para trazer você para dentro do propósito de Deus, para que você cumpra a missão que Deus estabeleceu para você. Ou seja, é um treinamento para você, para que você venha cumprir o propósito. Hoje nós podemos ver que está acontecendo tantas coisas atualmente, muitas coisas num ponto de nós ficarmos com medo. Hoje nós estamos vendo crises emocionais, nós estamos vendo crises financeiras, nós temos visto crises dentro da igreja, escândalos dentro da igreja e principalmente agora, nesse tempo atual, as perseguições. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar e olhar, a igreja, ela saiu do verdadeiro propósito que Deus estabeleceu para ela. Vocês pararam para ver? A igreja hoje, ela está correndo atrás da mão do Senhor. O que Deus tem para oferecer para o Senhor. O que o Senhor tem para oferecer para a igreja. E não o que Deus, na realidade, estabeleceu para a igreja. Quando Jesus foi arrebatado, a primeira coisa que ele diz é: ide e fazei discípulos. Pregai o evangelho nos 4 cantos da terra. E a igreja se acomodou. A igreja saiu desse propósito. A igreja entrou num propósito do quê? Me dá, eu quero. Mas a igreja não quer mais se dar. A igreja já não quer mais fazer. E aí Deus, ele permite essas coisas acontecerem para que eu e você voltemos para o propósito que ele nos estabeleceu. Se você parar para olhar a Bíblia, essas coisas que estão acontecendo no dia de hoje não é algo novo, não é algo que começou agora, não é algo que somente vai acontecer nesse período. Isso já acontece há anos. Se você for checar a Bíblia, quando Abraão foi chamado, começou a perseguição. Quando Deus separou Abraão para que Abraão fosse o povo escolhido e através da vida de Abraão o Messias fosse vir, Satanás se levantou contra a vida de Abraão. Satanás se levantou e começou a perseguir o povo de Deus. Então não é novo, todas as perseguições, tudo que está acontecendo não é novo. Porém, todas as vezes que Satanás se levantou, Deus se colocou de pé e intercedeu pelo seu povo. Então, todas as vezes que o inimigo se levanta, Deus já está preparado. Deus não é pego de surpresa. E nunca vai ser. Porque Deus, ele foi, ele é
e sempre será Deus. E mais uma vez, depois de tudo que aconteceu no Egito, Satanás, ele sempre vai se levantar. Ele se levantou. Existe um livro na Bíblia onde Deus ele não é mencionado uma vez sequer. Vocês sabiam disso? Qual é o livro? O livro de Esther. No livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado uma vez sequer. Porém, é um dos livros aonde Deus mais agiu. Não porque ele precisava aparecer, porém, porque ele usou uma pessoa que tinha um propósito e aceitou ser usado. Tudo o que aconteceu no tempo de Esther, na perseguição do povo judeu, está voltando a acontecer agora. Abra comigo lá, Esther capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao 14. Que diz assim: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhando entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los. Se você parar para pensar o que está acontecendo nos dias de hoje, a perseguição está acontecendo com os imigrantes, pessoas que são fora dessa nação, pessoas que são diferentes, e muitos deles não querem obedecer o quê? As leis americanas. Eles querem basicamente instituir as próprias leis. Vocês estão vendo alguma semelhança no que está acontecendo no tempo da rainha Esther? Eu ia falar pastor Esther. Da rainha Esther com o nosso tempo? Existe aquele ditado, né? Toda semelhança é mera coincidência, não é isso que eles dizem? Então preste atenção. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, e a depositarei para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou o seu anel do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e disse-lhe: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que se escrevessem cartas nas línguas e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, os governadores das várias províncias e os chefes de cada povo. Tudo foi escrito no nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças. As deportações hoje não tem barreira, está sendo deportado tudo, até criança. Existe alguma semelhança o que aconteceu lá com o povo do que está acontecendo agora? Totalmente. Nós vamos entender o porquê. Num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear
no mês de Adar e de saquear todos os seus bens. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Então a perseguição, ela não é algo que começou ontem. A perseguição contra o povo de Deus já começou há muito tempo. Entenda, hoje eu e você somos o povo de Deus. Hoje eu e você somos as pessoas que vamos fazer a diferença. Eu e você hoje somos as pessoas que Deus chamou com um propósito de pregar o Evangelho e fazer a diferença no mundo. Não é só o pastor, não. Você tem um propósito de fazer a diferença no mundo. Você é a pessoa que vai fazer a diferença no mundo. Porque Deus te chamou, Deus estabeleceu sobre você e incumbiu você de cumprir uma missão. Então, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, hoje, em toda a nação dos Estados Unidos, não é algo novo. É nada mais uma preparação para mim e para você do que está por vir. Se você acha que essa perseguição do dia de hoje, o que está acontecendo com os imigrantes hoje, com a igreja hoje, é algo normal, ou é algo pequeno, ou é algo grande, perdão, se prepare, porque algo pior vai acontecer. Porque a verdadeira perseguição ainda não chegou. Porque um dia vai chegar a perseguição que está falando lá em Apocalipse 2:10, que diz assim: não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele diz aqui: seja fiel até a morte. Quantos de nós não temos sido fiéis? Quantos de nós não temos tido coragem de enfrentar essa pequena perseguição que está acontecendo agora? Você acha que o dia que Satanás realmente se levantar para perseguir a igreja, nós vamos conseguir resistir se nós não estivermos cheios do poder de Deus? Você acha que se você não estiver dentro do propósito de Deus agora, nesse exato momento, e a perseguição chegar para você, o que você vai fazer? Você vai se esconder, você vai correr, você vai ficar trancado dentro da tua casa? Irmãos, eu estou sabendo de pessoas que não têm coragem de sair para comprar comida. Está com medo. Comprar comida. Está pedindo para os vizinhos comprar comida porque está com medo, está apavorado. Aí eu pergunto para você, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse? Amã, ele se levantou e foi um instrumento da execução do plano de Satanás para destruir o povo judeu. Eu e você estamos sendo treinados por uma perseguição ainda maior que está para vir. E se nós nos amedrontarmos, nós sairemos do propósito de Deus. E as consequências serão ainda pior. Pessoa que está fora do propósito de Deus sofre. Sofre. É uma realidade. Eu e você não fomos chamados para estar fora do propósito. Nós fomos chamados para viver propósito. E quando nós entendemos que nós fomos chamados para viver um propósito, nós entendemos o poder que está sobre nós. Eu e você, nós fomos equipados. Deus ele não joga você numa batalha sem você estar preparado. Deus ele não põe você na frente de uma guerra sem Ele te dar o armamento necessário para que você possa vencer essa guerra. Os irmãos, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Toda guerra que se levanta, Deus ele vai te equipar para que você vença ela.
Deus ele não coloca você em uma guerra que você não possa vencer. Vou repetir, Deus ele não coloca você em uma guerra que você não possa vencer. Antes mesmo que a guerra se levante, a vitória já foi decretada. Porque esse é o Deus que você serve. Porque Deus, ele sabe que se eu e você formos como humanos, nós vamos perder. Porém, quando ele nos coloca na guerra, ele coloca sobre nós tudo o que nós precisamos para vencer essa guerra. E quando nós entendemos que nós temos as armas espirituais à nossa disposição, pode levantar o inferno que for contra a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E nós não entendemos, nós somos mais que vencedores. Você tem as ferramentas necessárias para vencer toda a guerra. Você tem as ferramentas para vencer tudo que vai se levantar contra a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Pode ter 10 pessoas em um lugar, a imigração aparecer. Deus, se ele precisar, ele te faz invisível ali. Eu vou repetir, se tiver 10 pessoas, Deus ele te faz invisível naquele lugar. E você vai passar entre os agentes sem nenhum problema. Mas nós temos que entender que esse poder e as ferramentas estão sobre nós. Essa ferramenta que Deus ele coloca sobre nós é o que nós precisamos nos revestir a cada manhã. Que o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios capítulo 6, o verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Você está vendo? Se vista toda manhã para que você fique firme contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer imbaláveis depois de terem feito tudo. Esse é o grande problema. Nós não nos vestimos com a armadura de Deus. Quando nós saímos de casa, nós saímos por nós. E Deus fala, ó, você vai sair? Coloca a armadura. Que não importa o que aconteça, você vai resistir a todas as ciladas do inimigo. Tudo que for de mal não vai te pegar, porque você está revestido com a armadura de Deus. É uma pergunta que eu faço para os irmãos, não precisa responder. Mas quantos de vocês pela manhã falam, Senhor, me reveste com a tua armadura? Quantos colocam a mão na cabeça, colocam o capacete da salvação, coloca a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito? Quantos fazem isso pela manhã? Faz isso toda manhã. E na hora que o inimigo colocar a cilada perante você, Deus vai abrir teus olhos e Deus vai permitir que você veja as coisas antes de acontecerem. Sai de casa toda manhã e fala assim, Senhor, abre meus olhos, livra-me de toda cilada, livra-me de tudo aquilo que Satanás possa colocar no meu caminho. Quantos de nós temos feito isso? Deus ele nos equipou com isso. Deus ele nos deu isso para que nós oremos e as portas que Satanás tem abertas se fechem. E as portas que Deus está abrindo continuem abertas. A igreja, eu volto a repetir isso para os irmãos, a igreja ela não é hospital, é quartel-general. A igreja é treinamento de soldados para uma guerra que está acontecendo diariamente. O diabo, ele quer a nossa alma de tudo que é maneira, de tudo que for
para o benefício dele, ele vai fazer acontecer na sua vida. Então, por isso que eu e você temos que treinar, eu e você temos a necessidade de entender que a nossa batalha não é contra o irmão, mas contra Satanás. Satanás, ele declarou guerra contra você. Satanás declarou guerra contra a sua vida, contra a tua família. E enquanto ele não vencer, ele não vai parar. Mas o que Satanás esquece é que Deus diz que Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus agindo, quem vai impedir o agir de Deus? Ninguém. Por isso que a Bíblia ela diz lá em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Ou seja, todo mundo que é servo do Senhor tem direito a essa herança. E esta é a defesa que faço do nome deles. Declara quem? Declara quem? Não, o pastor Glauco está falando. É o próprio Deus. Então, irmãos, perseguição vai vir. O inimigo vai se levantar para tentar te destruir. Porém, você tem que entender quem é você, o que Deus fez por você e o poder que está nas tuas mãos. O que tem acontecido é que nós, como igreja, nós não temos entendido o poder que está sobre nós. E quando nós não entendemos o poder que está sobre nós, nós nos tornamos pessoas covardes. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Deus, Ele não chamou pessoas para ter medo. Pelo contrário, Deus, Ele nos chamou para sermos pessoas de coragem. O medo, Satanás, ele usa, é uma das maiores técnicas deles, é usar o medo para nos paralisar. E pessoas que têm medo, elas paralisam. Elas não têm coragem de sair do barco. Pedro, eu falei semana passada sobre Pedro, ele teve coragem de sair do barco. Ele saiu do barco, aí Satanás comandou os ventos contra ele. Aí começou a ventar, aí a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele teve medo foi que ele começou a afundar. E esse é o grande problema hoje, de nós termos medo de fazer aquilo que Deus nos chamou. Temos medo de sair do barco, temos medo de cumprir o nosso propósito, e aí a gente começa a afundar. As coisas começam a dar errada na nossa vida e nós passamos a questionar a quem? Deus. Quando tudo dá errado, a primeira pessoa que nós questionamos é Deus. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Por quê? Porque nós, muitas das vezes, saímos do propósito de Deus, porque o medo, ele se torna maior do que a nossa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para você ter ideia, não foi diferente com Esther. Deus tinha um propósito com a rainha Esther. Deus colocou Esther dentro do palácio. Deus removeu a rainha Vasti para colocar Esther lá dentro. Deus, o próprio Deus, criou um plano, porque já sabia da artimanha de Amã, que ia destruir o povo de Deus. Entenda, tudo que está acontecendo hoje, essa perseguição que se levantou, tudo que vai acontecer, o medo que está gerando, o pavor que as pessoas estão, entenda, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus já sabia.
Então Deus já tem um plano preparado para cada um de nós, para o nosso livramento. Por isso que eu e você não podemos ter medo, não podemos nos apavorar, não podemos recuar. Pelo contrário, agora é a hora de nós mostrarmos quem nós somos e o que Deus colocou sobre mim e sobre você. Esther, naquele momento, ela deve ter ficado apavorada. A própria Bíblia fala, olha lá, no verso 11, Esther 4:11 diz assim: ela respondendo para o seu tio, porque o seu tio ficou sabendo do que ia acontecer, e ele foi lá na praça central, rasgou a sua roupa, colocou pano de saco, jogou cinza, e as pessoas mandaram um recado para Esther, falando: ó, seu tio está sentado lá na praça, e ele está desse jeito, assim, assim, assado. E a Esther mandou uma das suas servas saber o que estava acontecendo. E o seu tio Mardoqueu mandou para ela o recado: é o seguinte, Amã se levantou para destruir o povo os judeus. E se você não se posicionar, você tem que ir lá no rei e interceder por nós. Você tem que sair do seu conforto, do seu quarto real, e ir na presença do rei e interceder pelo seu povo. É você que tem que fazer isso. Foi por isso que Deus te colocou aí. Aí Esther manda o recado para ele e fala assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. Eu não sou chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Ou seja, Esther usou uma desculpa ali, falando assim: peraí, você está querendo o quê? Que eu vá lá na presença do rei para ser decapitada? Vou não. Eu não vou me meter nesse rolo não. Tem 30 dias que ele não me chama. Tem 30 dias que ele não quer nada comigo. Tem 30 dias que ele não quer ver nem a minha cara. E você acha que eu vou lá para morrer? Existe uma lei que foi decretada: se eu entrar na presença do rei sem eu ser chamado, eu vou morrer. E as pessoas estão aí: eu não vou para a igreja porque o AIS pode entrar na igreja. Irmãos, o AIS só entra na igreja se Deus quiser. Se Deus não quiser, ele não vai entrar aqui. Se acontecer, é porque Deus tem algo maior para permitir que isso aconteça. Eu e você não temos que ter medo. Esther estava com medo, mas Deus tem um propósito na sua vida. Se você tem propósito, Deus não vai permitir nada acontecer. Às vezes, talvez o propósito de Deus é que você volte para o Brasil. Nunca sabe, ué? Aqui. Irmãos, entenda uma coisa: você tem promessa na tua vida? Acabou. Por que você está com medo? Deus, ele não nos deu um espírito de medo, entenda. O medo, como muitas pessoas acham, o medo é um sentimento, é uma emoção. Não, o medo de pavor é um demônio. Tudo que é espírito de pavor é demônio. Existe o medo natural, que é aquele medo que impede você de colocar a mão na boca do leão. Que se você não tivesse esse medo, você só fazia burrada. Então esse medo é um medo natural. Esse é o medo que o próprio Deus colocou em você para colocar limites para você. Agora, tudo que é relativo a pavor, que impede você de realizar coisas, é demônio. Porque a própria Bíblia diz que Deus, olha lá, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de medo ou covardia, mas nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio.
Então, se existe um espírito de poder, existe um espírito de medo. Então, o que está acontecendo agora, esse pavor que está acontecendo com o povo de Deus, com medo de vir para a igreja, nada mais é que um demônio que está colocando esse medo no pessoal. Para quê? Para parar, para que o propósito não se cumpra. E é a mesma coisa com Esther, com a rainha Esther. Ela teve medo. Por quê? Porque o diabo entendia e sabia que se Esther não entrasse na presença do rei, todo o povo judeu seria destruído. E o plano de Deus para o nascimento do Messias ia se tardar. Então, o seu tio Mardoqueu diz para ela a seguinte coisa. Lá em Esther capítulo 4, nos versos 12 a 14, diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar dentro do palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora do socorro e livramento, surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento como este, que você chegou a essa posição de rainha. Ele abriu o olho de Esther e disse: ei, Deus te colocou dentro do palácio para esse momento, para que você levante, se posicione e faça a diferença. Agora, igreja, não é hora de se acovardar. Agora é a hora de se levantar e saber fazer uso do poder que está sobre você. Você foi chamado para viver sobrenaturalmente. Você foi chamado para caminhar sobre as águas. Você foi chamado para transformar ambientes. Você foi chamado para tocar em lugares aonde ninguém foi chamado para tocar. Você foi chamado. Você tem um propósito específico, uma missão específica para fazer uma obra específica nesse momento. Não é à toa que você está aqui. E do jeito que Mardoqueu falou para Esther, aqui, não adianta você estar dentro do palácio escondido, porque se for para você morrer, você vai morrer aí dentro. Aí eu falo para você, não adianta você ficar dentro da tua casa se escondendo com medo da imigração. Se você tiver que ir, eles vão buscar você aí dentro da tua casa. Não adianta. Não adianta. Se for para acontecer, vai acontecer aonde você estiver. Você vai sair para tirar o lixo da tua casa, eles pegam você no estacionamento. Você vai sair para comprar comida, se for para você ir, você vai ir. Então não adianta você se esconder. Deus colocou sobre você um poder para fazer a diferença. E a tua diferença é entrar na presença do rei, porque o rei já abriu essa oportunidade para você. Quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou e toda a restrição que existia entre nós e Deus foi tirada. Então hoje, pode se levantar quem for. Toda vez que você entrar no palácio, no pátio do Palácio Real, nosso Deus, Ele vai abaixar o cetro dourado para que você toque na ponta dele. Não existe mais restrição. Esther teve medo porque podia morrer. Hoje você tem livre acesso à presença do Pai e você não vai mais morrer. Então é hora de nós entendermos que nós fomos levantados para um propósito agora, nesse momento, para fazer a diferença como igreja. A hora não é tempo da igreja se acovardar. Pelo contrário, agora é tempo da igreja se levantar e mostrar quem nós somos para o mundo. Agora é a hora da gente correr para Deus e mostrar quem nós somos e quem nós servimos.
O Deus que você serve é o Deus do impossível. Não é o Deus do possível. O possível você faz, mas o impossível é Ele que faz. Irmãos, esse ano eu falei que muita gente, acho que foi no começo do ano, eu falei que Deus ia dar documento para muita gente esse ano. E Deus, Ele vai dar. Eu falei com a Jess essa semana, eu falei, nós não vamos deixar de viver por causa do medo. Eu não vou me apavorar. Eu vou continuar fazendo o que eu fazia, e melhor, eu vou fazer ainda melhor do que eu fazia. Eu vou brilhar ainda mais. Porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o poder que está sobre mim. E é isso que eu quero encorajar os irmãos. Hoje, você pode ser a diferença na vida de uma pessoa. Não adianta a gente tentar regredir. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos amedrontar e para nos parar. Essa perseguição não é nada do que está para vir. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Se vocês não estiverem prontos para isso que está acontecendo agora, vocês não vão estar prontos para aquilo que vai acontecer amanhã. Por isso é que nós temos que nos revestir agora, nesse momento, enquanto nós estamos livres. Nós estamos livres. Eu não sei quantos dos irmãos viram. Eu mandei um vídeo de uma palavra que eu liberei em 2023. Aqui. Depois que o Alex pregou. Uma palavra chamada sendo cheios do Espírito. Na célula, na semana retrasada, Deus me levou essa palavra. E aquilo me incomodou. O pastor Sérgio ministrando e aquela palavra, Deus batendo na minha cabeça, falando assim, ó, você vai buscar essa palavra, você vai repostar ela. Repostar. Irmãos, só nas lives nós temos, não, só nos vídeos nós temos 140. São 140 vídeos só de pregação e louvor. As lives, nós tínhamos 2 anos de lives. E eu falava para Deus assim, como é que eu vou achar isso? Nessa quantidade de horas que eu tenho que procurar. Eu parei e falei assim, então, eu olhei para cima e falei assim, então, se realmente isso vem de ti, você vai me levar no vídeo específico. Porque eu já tinha procurado, mas eu não tinha orado. Aí eu falei para ele, você vai me levar no vídeo específico. Irmão, depois que eu orei no primeiro clique, foi a primeira mensagem que apareceu, foi essa. E aí eu fui certinho aonde eu estava de joelho aqui, entregando a palavra. Se não é de Deus, eu não sei o que é. Eu orei e falei, me leva específico. Se é tu que está falando, me leva especificamente para esse lugar. Fui, ouvi a palavra, e a palavra falava de tudo que ia começar a acontecer nos dias de hoje. E aí eu termino, quem não tivesse cheio do poder de Deus, não ia existir. E a gente está vendo as igrejas hoje, as pessoas parando de ir e tá com medo de ser pego pela imigração. E nós fomos chamados para isso, para agora, para esse momento. Você foi chamado nesse momento para fazer a diferença. Você foi chamado da mesma maneira que a rainha Esther foi colocada dentro do palácio, para que o povo judeu fosse salvo e eles não morressem. Deus, Ele colocou sobre você tudo aquilo que você precisa e tem necessidade para que você passe por essa guerra que se levantou. Talvez o seu problema não seja nem a imigração, seja uma outra guerra que se levantou na sua vida. Mas você já está equipado ou equipada para enfrentar essa guerra.
Talvez o seu problema, talvez seja uma doença. Talvez o seu problema seja um problema com um familiar. Não sei qual o problema, mas entenda, já está equipado para vencer essa guerra. Nós não podemos parar, nós não podemos nos acovardar, nós precisamos nos levantar, porque a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 5, no verso 16, na parte B, ela diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a tua oração pode fazer a diferença na vida do seu irmão. E nós estamos aqui, não é porque nós gostamos do pastor Glauco, ou porque eu amo a Ana Catarina, não. Nós estamos aqui porque nós servimos um Deus que faz a diferença em tudo aquilo que nós tocamos. Donald Trump, foi Deus que colocou ele lá. Donald Trump nada mais é um boneco na mão de Deus. E a hora que Deus se enfesar, no estralar de Deus, Deus tira ele. E Deus colocou o Lula no Brasil, como presidente do Brasil. A hora que Deus decidir, o Lula sai. Sabe por quê? Que a Bíblia diz a seguinte coisa, Daniel capítulo 2, 21. Ele muda as épocas, as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Ele que estabelece, é Deus que faz. O que acontece não é o que nós queremos, mas é aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um propósito na vida de Esther. Esther, mesmo com medo, ela decidiu cumprir o seu propósito. E Deus livrou o povo judeu. E por o povo judeu ter sido livre, nós recebemos a Cristo. E quando nós recebemos a Cristo, hoje eu e você somos salvos. E nós podemos declarar que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele faz, ninguém pode desfazer. Esse é o Deus que você serve. Então agora, se levante. Não tenha medo. Se levante, porque é para esse período que você foi chamado. É para agora, é para você agir agora. Não temas, diz o Senhor essa manhã. Não temas. Não temas. Coloque-se de pé. Tudo nesse momento pode estar parecendo que não vai dar certo. Tudo nesse momento pode estar mostrando que tudo é contrário. A tempestade que se levantou contra a vida dos imigrantes, que está afetando as igrejas, que está afetando o emocional das pessoas, pode parecer algo grande, mas para Deus é desse tamanhozinho, que a própria Bíblia diz que as nuvens são o pó dos pés do Senhor, para ver o tamanho do nosso Deus. O nosso planeta cabe na mão de Deus. O seu rosto, ele brilha mais que o sol. Que a própria Bíblia diz que
no tempo que a igreja estiver na presença dele, ele será a luz que irradia lá. Não vai ter sol. Isso é para ver o tamanho do poder do Deus que nós servimos, do Deus que nos guarda, do Deus que nos protege. A Bíblia diz que Ele não dorme. E se Ele não dorme, Ele guarda você, os seus olhos estão sobre você 24 horas por dia. 365 dias no ano, ou 366 no ano bissexto. Esse é o Deus que você serve. Então agora é a hora de você entender quem você é em Deus. Faça e viva o seu propósito. Não tenha medo de ser e fazer aquilo que Deus te chamou para realizar. Agora é a hora. Agora é a hora. Do mesmo modo que Esther foi colocado dentro do palácio, você foi colocado dentro de um lugar para fazer a diferença. Seja a diferença, porque você tem poder na sua vida. Você é sobrenatural. Você é invencível. Nada pode te vencer, porque Deus é com você. Amém? Curve sua cabeça. Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor levante no nosso meio Esther, Senhor, para fazer a diferença. Que na hora, Senhor, que mais é preciso, essas pessoas se levantem para fazer a diferença, Senhor, no teu reino. Muitas pessoas têm tido medo e estão, Senhor, apavoradas. Agora, Senhor, não é medo, não é tempo de medo, não é tempo de pavor, mas é tempo, Senhor, de levantar um povo para fazer a diferença. E eu peço, Senhor, que essa igreja, a Igreja Ministério Vida, ela, Senhor, seja diferenciada. E ela, Senhor, venha ser cheia do teu poder, Senhor. Um poder, Senhor, de coragem. Um poder, Senhor, que fará a diferença na vida das pessoas lá fora. Enche, Senhor, as pessoas desse lugar de tal maneira, Senhor, que eles venham brilhar a ponto de cegar, Senhor, todo tipo de perseguição. Levanta homens e mulheres, Senhor, que farão a diferença e conquistarão essa nação no santo nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada membro, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que já passou por essa igreja. E peço, Senhor, que o Senhor guarde a vida deles, em nome de Jesus. Porque, Senhor, essa igreja será conhecida como um farol para todos aqueles que têm fome e sede de Ti. Eu te peço e eu te agradeço no santo nome de Jesus. E todos digam amém. Solta o vídeo aí pra gente, por favor. Olá, esse é o Life News. Fique ligado em todas as programações da nossa igreja. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, temos um momento especial de oração pelo Google Meeting. Para mais informações, fale com a Ana Catarina. Vem participar da nossa célula New Beginnings. Todas as sextas, às 8 da noite, no endereço 112 Brenner Hércules, na casa dos pastores Sérgio e Adígia. Também, todos os domingos, às 10h30 da manhã, temos o nosso culto da família. Seja muito bem-vindo. Você não pode perder culto abençoado com o pastor Rony Oliveira, domingo, dia 13 de julho, às 10h30 da manhã. Venha receber sua bênção. Neste domingo, dia 29 de junho, às 10h30 da manhã, venha para o nosso culto de missões. Você vai conhecer histórias reais como essas e também pode fazer parte da ajuda. Não perca a nossa Conferência da Família, que será nos dias 27 e 28 de setembro.
Deus vai fazer grandes coisas. O nosso querido pastor Edmar Santos estará sendo usado para trazer algo de Deus para sua família. Espero que esta conferência traga muita inspiração e crescimento para todas as famílias aqui presentes. Domingo, 6 de julho, teremos nossa Santa Ceia. Não perca. Venha renovar sua aliança com Deus. Nesse mesmo dia, teremos também nosso delicioso café da manhã, que começa às 9h30 da manhã. Vem! Venha participar conosco do aniversário de 4 anos do Ministério Vida. É com grande alegria que anunciamos a participação especial do cantor e ministro de adoração Léo Fonseca em nosso evento. Nosso aniversário acontecerá no dia 10 e 11 de janeiro de 2026. Prepare-se para mergulhar em 2 dias intensos de adoração na presença de Deus. Não há outro além de ti, não há outro Criador, não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em quem confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Não há outro além de ti, não há outro Criador, não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em quem confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Aleluia. Isso foi parte do vídeo, Sérgio Filho, ou deu erro mesmo aí? Irmãos, ontem nós tivemos o nosso parque ontem. Quantos estiveram ali com a gente? Foi bom, não foi? Tá todo mundo queimado ali. O jogo de vôlei foi tão bom ontem que não tive nem como mostrar minha habilidade ontem. Mas ali nós conhecemos verdadeiros irmãos que se manifestaram ali ontem na hora do jogo. Eu vou te contar, viu? A manifestação ontem foi... Irmãos, graças a Deus foi bom ontem, o churrasco foi bom, muita carne. Deu almoço, deu para o almoço, deu para a janta e o povo ainda levou um monte de carne embora. E aí o povo já está pedindo outro já falou, vamos fazer de novo, então vamos tentar ver se a gente faz outro mês que vem. Mas foi bom demais. Vamos encerrar então? Coloque-se de pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, por esse culto maravilhoso. Eu peço, Senhor, que nesse momento, Senhor, nos cubra, Senhor Jesus, e nos leve em paz da mesma maneira que o Senhor nos trouxe. Leva, Senhor, cada um de nós para a sua casa, nos protegendo, nos guardando, Senhor, e nos usando, Senhor, aonde quer que nós formos, Senhor, que nós sejamos instrumento nas tuas mãos. Cumpra, Senhor, o teu propósito na nossa vida. Eu te peço e eu te agradeço no santo nome de Jesus. E que Deus abençoe os irmãos. E até o próximo domingo.